Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito caro ao programa, o tema da sustentabilidade, o problema dos resíduos sólidos que a gente sempre tem tocado aqui no nosso programa. Mas a gente convidou um time de peso hoje para ajudar a gente a se atualizar na questão. Peso no bom sentido, gente. Márcio Matheus, presidente do CELURB, João Genese, presidente da BLP. Que inclusive, Márcio, vocês realizaram um seminário super bacana em abril sobre resíduos sólidos, inclusive com a participação de quase todas as entidades do setor, a BLP inclusive. Queria saber os resultados, Márcio. Olha, obrigado pela oportunidade, Renato. Seguinte, esse evento que nós fizemos, nós trouxemos para o Brasil, fizemos um seminário, o intercâmbio Brasil-Estados Unidos, para a área de resíduos. E trouxemos aqui, né, a experiência norte-americana, consolidada numa das grandes organizações, né, que congrega o setor de resíduos dos Estados Unidos, que é a National Waste and Recycling Association, com a qual nós já tínhamos, no ano anterior, nós já tínhamos fechado um convênio de cooperação técnica. E para nós, né, no setor, nós trouxemos, por que nós fomos buscar uma entidade norte-americana? Nós fomos buscar o aprendizado norte-americano na questão de resíduos, por uma questão muito clara. Brasil e Estados Unidos são países de dimensões continentais, países com grande número de municípios dispersos pelos territórios, longe uns dos outros, muitos com baixa densidade, tem as grandes capitais, tem as grandes cidades, mas a maioria dos nossos municípios são quase 90% abaixo de 50 mil habitantes, dispersos pelo território. Isto, do ponto de vista logístico, para a atividade logística de resíduos, né, João? Sem dúvida. É um desafio enorme. Então, o que nós fomos atrás? Nós fomos atrás de quem tem os mesmos problemas logísticos, os mesmos desafios logísticos, atrás do aprendizado deles. Eles estão no estágio mais à frente que nós, e nós temos uma oportunidade concreta de achar, compartilhar os acertos, né? E conhecer os erros também, para não repeti-los. Então, praticar os acertos e não repetir os erros que eles tiveram lá. Então, foi atrás desse aprendizado que nós fizemos, que nós trouxemos, criamos esse evento com a participação da BLP, da BETLI, da BRELP. Fizemos um evento setorial, não foi um evento do CELUR, não foi um evento da BLP, foi um evento setorial, porque atrás dessa inteligência
E o grande aprendizado que nós tivemos deles, primeiro, como eles resolveram seus problemas logísticos? Qual foi a solução que eles adotaram do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da coleta, né, do afastamento do resíduo da cidade, para garantir um ambiente saudável, um ambiente citadino saudável para a sua população, salubre? Como é que eles fizeram para organizar o setor? Como é que eles atuam na questão regulatória? Como regular essa atividade, né? O Brasil, infelizmente, Renato, ele tem uma visão errônea de regulação. A regulação é uma mediação para que a atividade vá bem. Aqui não, aqui em nome da regulação, você asfixia até mesmo a atividade que você está regulando. É algo assim, muito concentrado na afirmação de autoridade, na imposição de Estado. E essa lógica não é a lógica regulatória do mundo americano. A lógica do regulatório é a prosperidade da atividade econômica. E para isso ela está em constante interação com aqueles que exercem atividade econômica, com as entidades que congregam as empresas que exploram a atividade econômica de resíduos. Esse é o grande aprendizado que nós fomos atrás, que nós trouxemos a experiência americana para nós aqui. Como eles solucionaram os problemas deles, como eles encaminham as soluções. Ok? Complementando também, nós observamos claramente o prazo que eles saíram e fizeram a transformação, porque eles também lá tinham os lixões e foram para soluções adequadas. Isso foi muito importante, certo? Agora, Genésio, a gente estava conversando antes de começar o programa em relação um dos temas mais comentados no seminário foi a questão da extinção dos lixões e a questão da implantação dos aterros como solução. Como que anda essa tramitação? Bom, na realidade, nós do setor, nós sempre fomos contrários à possibilidade da extensão do prazo pela lei da Política Nacional, a Lei 12.305, porque ela havia estabelecido um prazo de 4 anos para solucionar o problema. O que ocorre é que não houve vocação política no âmbito de quem tem o problema, que são os municípios. Então, o que acontece? O fato de nós sermos contrários à prorrogação é na defesa do meio ambiente e na defesa da legislação do saneamento, que já previa que os resíduos sólidos deveriam estar adequadamente dispostos. A Política Nacional confirmou, e quando que a gente está falando em prorrogação, vem as preocupações de que, se não houver sustentabilidade econômica, corremos o risco de termos prazos e não termos cumprido o grande desafio que é essa erradicação. Agora, Márcio, outra coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, a questão do quanto por exemplo, essa criação de uma taxa para que seja solucionado esse problema definitivamente da coleta do lixo, como isso serve de educação também para o consumidor. Queria que você explicasse para a gente isso. Olha, Renato, basicamente, quando você tem um serviço, todo serviço que você recebe na sua casa, por exemplo, nós estamos falando aqui com a TV aberta, mas você recebe TV a cabo, você paga pelo serviço que vai até a sua casa. Você paga pelo serviço de água tratada que você recebe em casa. Você não recebe, né? Você não paga pela água, você paga pela água tratada que chegou até a sua casa, foi transportada e foi levada até a sua casa por uma rede. Você paga pela energia elétrica que chega até a sua casa. Então, todos os serviços que vão até você, que chegam até você, eles vão na forma de utility. E a atividade de resíduos é isso. É uma atividade, é uma utility. Ela tem que ser tratada como utility. O que acontecia no passado? Essa questão no passado era o seguinte. Você olhava o resíduo apenas pela visão do afastamento. É interessante, Renato. O que é o afastamento? Bom, primeiro, a pessoa tem um lixo em casa. Para aquele ambiente doméstico que está salubre, ela recolhe todo o lixo gerado na casa dele, acondiciona e põe para a rua. Bom, aí o lixo, aquilo que estava
capaz de gerar uma insalubridade dentro de casa, potencialmente, ela acondicionou, colocou na rua para coleta. Se não tirar da rua, o ambiente insalubre vai ser um ambiente externo às residências, vai ser toda a cidade. Aí você vai lá e retira, coleta aquilo, leva ou para tratar ou para dar uma destinação final ambientalmente adequada, certo? Para aquele resíduo. Por quê? Porque aquilo ali, ele é resultado, o resíduo, ele é resíduo do quê? De um produto. Para gerar um produto, alguém foi na natureza, extraiu uma matéria-prima, manufaturou e transformou aquilo no produto. Então, todo resíduo, quando você gera um produto, você gerou um resíduo. Gerou. Bom, está lá. Só que aquele resíduo, ele tem um potencial na sua decomposição, se ele não for se decompor no lugar adequado, sob as condições adequadas, de trazer uma insalubridade para aquele local. Então você tira de casa, tira das ruas e leva para um local. No passado, bastava você tirar e levar para algum local. Afastava da porta, isso chamava a lógica do afastamento. Era pegar dali, até o pessoal brincava no passado, né? Tira da porta do rico, joga na porta do pobre na periferia, né? Onde as pessoas mais pobres moravam, né? Então era assim. Depois, mas isso aí começou a agredir muito fortemente o meio ambiente, o resíduo a céu aberto. Por isso que desde 54 é proibido jogar lixo a céu aberto. Por causa do lixão é proibido desde 54. Então, quando se deu o prazo, né? Se deu o prazo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quer dizer, deu 4 anos, mas de algo que já vinha de lá de trás, né? Já vinha desde a década de 50. Isso em 2014 para 54. Você já tem uma ideia aí por 60 anos, né? Passando dessa brincadeira. Então, o que aconteceu? Quando você teve que se preocupar com o ambiente, você agregou, você exigiu mais investimento, essa atividade, ela passou a ser mais custosa. E o município, ele não tinha previsão, ele não tinha orçamento para encarar essa responsabilidade, para responder por essa responsabilidade ambiental. Ele só tirava da rua e jogava num canto qualquer. Quanto mais próximo, numa periferia qualquer, ele jogava e estava resolvido o problema. Agora não, você tem que levar para um local que impacte minimamente o meio ambiente, que você tenha condições de tratar minimamente aquele material, buscar um aproveitamento material daquele material, um aproveitamento energético, né? Ou então dispô-lo no ambiente de forma a impactar o menos possível negativamente esse ambiente. E aí é que vem a solução de aterros, as outras soluções em substituição ao lixão, porque o lixão hoje é a maior fonte de degradação, maior fonte de poluição do planeta. Ela polui o solo, ela polui os lençóis, né? Os subterrâneos, né? Os aquíferos, ela polui o ar, né? Então, ou seja, esse custo, como é que ele é feito? Essa questão ambiental gerou na Universidade de Coimbra, com a professora Maria Alexandra de Souza Aragão, o chamado princípio do poluidor pagador. Ou seja, aquele então que polui, que gera resíduos poluentes e tal, ele tem que responder por esse resíduo que ele está produzindo. Por quê? Porque isso vai impactar o ambiente. E não simplesmente dividir essa conta via orçamento público com todo mundo. Ou seja, aquele que mais consome, consome mais produtos, que gera mais resíduos e tal, ele tem que pagar diferenciadamente daquele que consome menos ou que polui menos. Para isso é que se instituiu, hoje o mundo instituiu os modelos de cobrança, de taxa, de tarifa, de preço público, mas cobrar uma arrecadação específica para custear esse serviço. Isso é uma prática mundialmente adotada. Ninguém está inventando nada. Por quê? Justamente para poder pagar esse custo. E ela tem uma componente importante. Olha, se você sabe, se você paga por aquilo que você gera, você vai procurar gerar menos. Esse é o grande objetivo. É buscar produtos que gerem menos resíduos, que impactem menos. Agora, Marcelo, e que possam ser recicláveis. Você estava conversando comigo. Isso realmente aconteceu, né? Você falou, a diminuição durante a... Olha, eu vou dar um exemplo de São Paulo. São Paulo aqui, quando lançou a taxa chamada de resíduos sólidos domiciliar, a TRSD,
né? Isso lá nos idos de 2002, 2003, né? Chegou até 2004, o lançamento na gestão Marta Suplicy em São Paulo. Houve uma queda já no primeiro ano de 15% na geração. Opa, o pessoal falou assim, por quê? Você tinha faixas de geração. Até 50 litros por dia, até 100 litros, até 200 litros. A partir daí, é um grande gerador, ele tem que contratar coleta por conta própria. Então, o que a pessoa não queria mudar de faixa, queria ficar dentro da faixa mais baixa. E ela começou a se educar e falou, não, peraí, eu vou buscar, esse produto gera muito resíduo, vai ficar mais caro para mim. Gera uma mudança, isso chama-se tecnicamente, Renato, economia comportamental. Isso é o que se pratica em todo o mundo. Tá? Eu queria deixar esse registro, né? Por que isso? Porque, na realidade, essa nova conta não cabe nos orçamentos municipais. Certo? Porque o orçamento municipal, a questão do lixo, era simplesmente tirar das portas da pessoa e jogar em algum lugar. Acabou. E a natureza que se vire. Agora não, a natureza não pode mais se virar sozinha pela quantidade de lixo que é gerado. Ela precisa de um apoio técnico, uma atuação técnica, para que ela seja minimamente, né, o menos possível impactada. Lembrando ainda que a cobrança, vamos chamar taxa de limpeza pública, ela já estava prevista na lei de saneamento. Sim. Ela nasceu lá e, consequentemente, 2007. Tinha condição de que os municípios se instrumentassem na cobrança desses serviços. Né? Agora, Maurício, outra coisa que está em pauta aí, a questão da MP 868, que ela trata faz uma alteração na política de saneamento, transferindo para a Agência Nacional de Águas a questão da regulação. Isso tem a ver em comum com a questão dos resíduos sólidos, que é a questão, por exemplo, dos pequenos municípios. Primeiro, qual a necessidade de fazer essa alteração, essa questão da legislação do saneamento básico? E você acha que isso pode ser uma solução para contemplar a questão dos pequenos municípios? Queria até que você explicasse a questão dos pequenos municípios. Olha, é assim, Renato. Você tem, dentro do universo de saneamento básico, você tem 3 serviços. O primeiro é água e esgoto, abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Você tem o outro serviço, que é limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ou seja, você limpa a cidade, como nós falamos, né? Tira os resíduos da cidade, depois pega esses resíduos, maneja ou tratando, né? Ou separando, triando, reaproveitando ou dando destinação final adequada, é o manejo de resíduos sólidos, e o outro é a drenagem pluvial urbana, que é importantíssimo para a cidade, para onde carregar, como essa água vai ser drenada, a água das chuvas, porque o nosso solo, ele é recapeado, o solo das cidades, em boa parte. Então, o nível de absorção cai, essa água até ela tem que ser conduzida, a água de chuva, né, conduzida ao lugar adequado. E tem que ter toda uma estrutura para isso, para que não impacte a cidade, para que não haja enxurradas. Então, você tem toda uma lógica de drenagem pluvial, a macro e a micro drenagem. Né? A micro que vai levar para a macro, que são os córregos, os rios, até para que tudo siga o seu fluxo. A água da chuva siga o seu fluxo na cidade, não trazendo prejuízo à cidade. Isso é importante para o saneamento. Não haja alagamentos, não haja... Então, tudo isso é saneamento. Tá? Dentro da proposta de saneamento hoje, o que está acontecendo? Você precisava de um órgão para fazer a regulação em âmbito nacional. Você tem 27 estados, 27 empresas de saneamento que cuidam de água e esgoto. Você tem 5.600 municípios, cada um com seus problemas de coleta de lixo, cada um com seus problemas de drenagem pluvial, e não há nenhum eixo comum de regulação dessa atividade no Brasil, ou seja, os esforços, cada um vai despendendo seus esforços. Você tem alguns marcos, como o Janese citou, que era antigamente, que é ainda, no caso, a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento, depois você teve a lei, né, que é chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, mas você não tem um órgão regulador dessa atividade, que organize, como eu falei para você, organize essa atividade para ela prosperar, para ela poder evoluir,
para você criar mecanismos que criam um ambiente positivo para o desenvolvimento dessa atividade no Brasil. Ao contrário, ela ficou muitas vezes concentradas ou diretamente na prefeitura ou nessas empresas de saneamento. Tá? Então, o que se buscou? Criar um órgão regulatório, baixar diretrizes, normas nacionais de referência, porque senão você não consegue ter um esforço convergente para a solução da questão do saneamento do Brasil, incluído os resíduos. Essa é a lógica. Agora, essa lógica tem que nós temos que ter muito cuidado, Renato. É o seguinte, pensar em água e esgoto, o mesmo raciocínio para tratar resíduos não dá certo. A lógica de água e esgoto são bacias hidrográficas. A lógica nossa simplesmente o transporte logístico, são as bases logísticas. Então são dinâmicas diferentes, por isso que você precisa pensar bem na regulação, que essa regulação ela tenha atores diferentes, diretorias próprias que levem em consideração as diferentes especificidades. Tecnologias desenvolvidas já. Desenvolvidas e métodos de operação, métodos de ação diferentes. Isso precisa ser bem considerado. Isso mesmo. Concordo. Não, eu concordo. Se nós conseguimos, nesse plano de saneamento, congregar e conduzir bem esses trabalhos, será um avanço enorme dentro desse nosso processo. Que na realidade, eles encontram-se isolados, eles estão soltos. E com isso a gente vai conseguir fazer com que a administração pública trabalhe mais concentrada. Certo? Conjunção de esforços, como você falou, pequenos municípios. Qual é a lógica? Organizar os municípios, que eles se juntem para ter escala, para baratear os custos do serviço e ficar mais barato para todo mundo. Não dá, Renato, para cada um buscar uma solução individualizada. Os Estados Unidos tinha 20 mil lixões. 20 mil. 20 mil. O que eles fizeram com a solução regionalizada consorciada? Eles reduziram isso hoje para 1.800 aterros sanitários. Acabaram 20 mil lixões e substituídos com 1.800 aterros, ou seja, diminuiu drasticamente o impacto no meio ambiente e minimizando tecnicamente por meio da solução de aterros. Márcio, nosso tempo voa aqui, como sempre. E a questão importante, Márcio, por exemplo, essa questão dessa regulação da ANAMA, ela resolveria a questão da universalização? Resolveria, no seu ponto de vista? Para nós, para mim, como setor, como alguém do setor de atividade que já esteve dos dois lados, né? Eu já estive na área pública, cuidando de resíduos, estou hoje, né, à frente de uma entidade setorial, né? E o que eu posso te falar é o seguinte, se você não tiver um modelo de sustentabilidade, uma forma de receber pelo serviço, como eu falei, o orçamento municipal não é capaz de dar conta da tarefa, e além disso não é justo, né? Por quê? Como eu falei, quem polui mais, aquele que tem mais poder aquisitivo, que consome mais, que gera mais resíduos, ele vira um grande condomínio, ele paga a mesma coisa. É igual você pagar, você tem uma hidromassagem na sua casa, o seu vizinho tem um chuveiro, tem uma duchinha, né? E vocês dividem a conta igualmente na cidade. Isso não é justo em lugar nenhum e não é justo com o lixo gerado, com o resíduo gerado. É a mesma situação. Sem isso aí, nós vamos continuar com um sistema injusto socialmente, não tem equidade alguma, e um sistema que não se sustenta. Não vamos avançar. Por isso que tem que se cobrar pelo serviço. O serviço de água e esgoto é cobrado? É cobrado, tem que ser cobrado. Certo? Para quê? E aí a pessoa vai o quê? Economizar água, né? E quando ela economiza água, ela está gerando menos tratamento, ela vai ter uma conta menor. Da mesma forma aqui. E aí não vai mais onerar o orçamento. Se o orçamento da cidade for mal, esse serviço vai mal, compromete toda a salubridade pública. Não, ele sendo pago por aquele que gera o resíduo, nunca vai ter problema. O serviço se estabiliza. Tá legal. Bom, Márcio e João, o tema aqui é sempre muito importante e sempre falta tempo, vocês já estão convidados para voltar para uma nova discussão, para a gente atualizar aí o pessoal de casa sobre essa questão tão importante. Márcio, obrigado. João, obrigado pela presença. Conte conosco. E o programa Nova Cidade volta na próxima semana. Obrigado.
Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Yeah, yeah, kitty, yeah.